Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, 31. Diz assim, já acharam? E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue às gentes, e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Amém? E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Amém? Você entendeu? Você entendeu o que nós lemos? Você já percebeu, meu irmão, que tem hora que a gente não entende nada? Você já percebeu que várias situações acontecem na vida da gente e a gente não percebe? Ou não está conectado, não está. Jesus fala com seus discípulos sobre um assunto muito importante. Mas o versículo 34 diz, e eles nada disso entendiam. Você imagina como foi a conversa dos discípulos depois dessa passagem? Eles continuaram andando ali, deve ter dito um olhou para e aí, o que Jesus quis dizer? Pô, não entendi nada. Ele falou que o Filho do Homem, ele falou um negócio lá de ser açoitado, que vai... Na verdade, não entendi nada. Ele falou que vai ressuscitar, não estou entendendo nada. E deram sequência na vida. E o fato de não ter entendido foi muito expressivo. Porque por falta de entendimento, depois que Jesus foi entregue, depois tudo aconteceu, Judas entrou numa crise tão grande que acabou se enforcando. Não precisava ter se enforcado, mas ele se enforcou. Pedro, também por não entender direito o que Jesus tinha falado, ele acabou negando Jesus. Olha, não precisava ter passado por essa experiência, mas ele não tinha, Jesus tinha avisado, olha, vai ser assim, assim, assim. Às vezes não entenderam. Os discípulos, os outros, por não terem entendido, quando veio, Jesus foi preso, o texto diz que eles foram dispersos e todos ficaram com medo. E teve dois específicos que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para as mulheres, e dois pegaram o caminho chamado caminho de Emaús, que desce de Jerusalém, vai para uma cidade chamada Emaús, e eles pegaram aquele caminho, e o texto diz que Jesus entrou ali, estavam descendo, e Jesus veio, eles achavam que era um forasteiro, um camarada, um viajante, e começou a conversar com Jesus, sem saber que era Jesus, e eles disseram, olha, e as mulheres disseram que viram Jesus, que ele ressuscitou, mas a incredulidade era tão grande que eles, tudo porque não entenderam. Jesus está fazendo aqui um alerta, dizendo, olha, nós estamos indo para lá, para Jerusalém, e isto vai acontecer. Na verdade, eu queria pegar aqui esse assunto, alerta. Alerta, nós somos alertados o tempo todo, somos alertados de que os dias serão dias difíceis, somos alertados que o mundo jaz
no maligno, somos alertados de que Satanás é inimigo das nossas almas. Eu gosto muito daquela expressão que diz lá: o ladrão não vem senão a roubar, matar e o ladrão. Olha, o ladrão que aqui se refere à Bíblia é Satanás. Ele é ladrão. Ele pode até vir bem vestido, mas ele é ladrão. Ele pode propor coisas boas, mas ele é ladrão. Às vezes as pessoas dizem assim: mas eu conheço alguém que não é crente, mas é muito bonzinho. Meu irmão, se não dá para confiar em crente, pensa bem. Pensa bem. Não, mas a proposta é muito boa, eu vou ganhar dinheiro fácil. Para e pense. Pensa primeiro. Presta atenção. O ladrão, a palavra de Deus está nos alertando. Quando eu pensava nesse tema, eu pensava no farol, né? A gente tem o farol e o semáforo vem o verde, dizendo pode passar, mas vem o amarelo. E o amarelo diz presta atenção. E vem o vermelho, dizendo não. Não, se você passar, você corre um risco muito grande. E às vezes uma pessoa passa uma vez, passa duas, passa três, passa 10, nada acontece, e aí fica malandro, uma hora acontece, mas está sendo avisado. Os discípulos que conviviam com Jesus toca no assunto, fala de um assunto importante, e eles não entenderam nada. Aí eu coloquei aqui duas coisas para mim, minha edificação. Estavam tão envolvidos com a bênção, que não ouviram o alerta do Senhor. Às vezes nós estamos tão envolvidos com a bênção, tão que a gente não presta atenção. O que disse Jesus lá para os seus discípulos? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Novamente, vigiai e orai, para que não entreis. Quem está em pé, cuide para que não caia. O diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Lá em Gálatas diz que a carne luta contra o espírito contra a carne. Quando a gente pensa, não, comigo não. Não, eu já estou com Jesus, comigo não. Não confie em você. Não se garanta. O texto diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos... A palavra de Deus está sempre nos alertando, dizendo cuidado, ande mais atento, orai sem cessar, vigiai. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne. A Bíblia nunca disse para a gente orar para que a mão se converta. Diz que se tua mão te faz pecar, o que é para fazer? Corta. Não é para orar, Senhor, converte minha mão. Não é? Eu não quero ir naqueles sites, mas a minha mão vai atrás. Eu não quero. Sabe, eu não quero fazer tal coisa, mas a minha mão, se a tua mão te faz pecar, o que é para fazer? Corta, seja radical, não é simplesmente, eu vou orar. Se não for da vontade de Deus, essa proposta não vai vir. Aí quando vem, aí entendi que é de Deus, meu irmão. Nem toda bênção é bênção. Vamos falar juntos? Nem toda bênção nem toda porta aberta é de Deus. Vigiai. Jesus está fazendo um alerta, dizendo, olha, vai acontecer. Mas eles estavam tão envolvidos com aquela dinâmica de servir a Deus. Para mim isso aqui é muito perigoso, meu irmão. Eu já vi nesses muitos anos de ministério, tem pessoas que tudo que faz dá certo. Aí de repente ela não precisa mais de Deus, e é aí que ela se arrebenta. Porque tudo que ela faz dá certo, Aí ela continua fazendo. Eu me lembro que um dia eu estava pregando,
E eu estava muito animado. E Deus estava me abençoando. Eu olhando assim o povo, o pessoal recebendo a palavra e eu pregando. Num determinado momento eu continuei pregando, aí percebo um meio sonolento, outro meio estranho. E eu pregando, falei para Deus, Deus, o que está acontecendo? E Deus falou aqui dentro, eu parei de falar e você continuou. Aí então vamos aqui um outro versículo. E mudei de versículo e fui explicar, e novamente senti o povo novamente focado, e todo mundo, e novamente aconteceu a mesma coisa. Eu percebo o pessoal meio disperso, e eu falei para Deus, Deus, o que está acontecendo? E Deus diz novamente, eu parei de falar e você continuou. Olha o alerta do Senhor, o alerta. Nesta manhã, querido, eu queria dizer para você, que a palavra de Deus nos alerta a estarmos sempre atentos, porque o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor. Você já percebeu que às vezes você não está alerta e de uma pequena conversa termina numa discussão dentro de casa? Que às vezes por falta de conexão, de alerta, de oração, uma bobeira se torna um grande problema. E é interessante que logo depois que começa a confusão, já vem aquele pensamento, divórcio. Você passa, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não vou nem perguntar quem já pensou isso, porque é feio. Eu não aguento mais. E nada mais é do que o oportunista chamado Satanás. Você já percebeu que às vezes a gente está vivendo fora da bênção, dentro da bênção? Você orou por aquele apartamento, você orou por aquela casa, Deus te deu, e de repente dentro daquela casa vira o inferno. Você orou por aquele filho, Deus deu aquele filho, e aquele filho se torna um problema. Você orou pelo casamento, Deus te deu a bênção, e de repente aquilo se torna um problema. Você pediu um emprego, Deus abriu as portas, você foi capaz e de repente aquilo se torna um problema. Aonde está o problema? Fala para quem está do seu lado, com você. Você, o problema é você. Às vezes nós estamos tão envolvidos com a bênção que a gente não percebe o pequeno desvio. Há uma pequena mudança. E quem mudou? A gente, não Deus. Não foi Deus que mudou. Não foi a bênção que mudou. Foi a maneira como eu administrei a bênção que mudou. Foi a maneira que eu me relacionei com a bênção que mudou. Os discípulos estavam sendo alertados. Olha, nós vamos para lá, para Jerusalém, vai acontecer. Estavam sendo alertados, mas eles não entenderam nada. Entenderam nada. Parece que isso estava encoberto nos seus olhos. Eles não entenderam. Jesus estava prevenindo. Virão dias difíceis. Nós vamos passar por um momento crucial. E esse momento difícil é importante. Ele é necessário. Não é do inferno, não é do diabo. Essa dificuldade, ela é importante. Porque através dessa experiência, o mundo seria salvo. Hoje todos que invocarem o nome do Senhor será salvo. A gente pode pregar nas UTIs, a gente pode falar do amor de Deus para as pessoas que estão, sabe, no finalzinho da vida. Pastor Cláudio Duarte tem uma brincadeira que diz assim, que nós vamos, quando chegar no céu, nós vamos ter 3 surpresas. Eu já comentei isso aqui, mas só relembrando. 3 surpresas quando chegar no céu. Primeira surpresa, cheguei. Cheguei. Não é? O cara abriu, não é que eu cheguei mesmo? Louvado seja Deus. Segunda surpresa, você aqui. Você aqui. Olha, esperava todos, menos você. Terceira surpresa, cadê o fulano? E o fulano? Que eu tinha certeza que vinha. Não veio, 3 surpresas. A palavra de Deus está nos alertando. O que perseverará fiel até o fim, será salvo. Ele está nos alertando. Às vezes, meu irmão, estamos tão envolvidos com a bênção que esquecemos de ouvir o que o Senhor tem para nós.
Quer ver uma palavra muito legal que a Bíblia repete muitas vezes? Não temas. Vamos falar juntos? Não temas. Numa outra expressão diz: não temas, crê somente. É um alerta ou não é? Não temas. Não deis lugar ao diabo. É um alerta ou não é? Queridos, presta atenção. Na área que um dia você caiu, nunca mais confie em você. Deixa eu repetir. Na área que um dia você caiu, nunca mais confie em você. Não, eu estou bem, não, estou jóia. Foi drogas? Foi álcool? Mulher? Pornografia? Na área que um dia você caiu, nunca mais confie em você. Jesus está alertando, e nesta manhã eu também estou te alertando. E às vezes a gente está tão envolvido com a bênção que a gente não percebe o alerta, a gente não percebe. Parece que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Outra coisa que eu acho interessante, que eu anotei aqui, é que estavam tão certos que agora era só vitória, que não conseguiram ouvir que viriam momentos difíceis. Não tem aquela música? Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só... E tem muita gente, agora é só vitória, e não percebe como Satanás está cirandando. Mesmo sendo vitória, nós vamos ter lutas e desafios, e vamos ter que enfrentar e vencer. E às vezes a gente dá uma de bobo, né? Agora é só vitória, e não percebe o alerta. O que Jesus estava dizendo nesse texto? Eu anotei 3 coisas para minha edificação. Primeiro, virão dias difíceis. Virão dias difíceis. Mas ele cita aqui no versículo 33, ao terceiro dia ressuscitará. Ele está dizendo, olha, vão vir momentos difíceis pela frente, mas a vitória também virá. Os milagres também virão. Vamos passar por momentos de peneira, de aperfeiçoamento, de fornalha. Vamos passar um momento duro, às vezes uma enfermidade, uma crise, mas pode ficar firme, porque o milagre também vem junto em nome de Jesus. O texto diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então Jesus estava dizendo, olha, virão dias difíceis, vai vir um momento aí meio assustador, mas se preparem, fiquem firmes, porque a vitória é certa. A gente não pode esmorecer. Como aconteceu lá, eles não prestaram atenção. Por que não prestaram atenção no alerta de Jesus? Quando veio, um foi, se enforcou, o outro negou, os outros ficaram dispersos, e outros, olha, quase que perderam a oportunidade de estar com Jesus, porque pegaram o caminho de, vamos embora, é como se estivesse caindo da fé, deixaram, esquece esse negócio, foi muito bom estar com Jesus, mas agora vamos dar sequência à nossa vida. Se não fosse o Senhor arrebanhar e trazer aqueles homens de volta, eles teriam ido embora, porque não prestaram atenção. Quantos cultos, irmão, quantas palavras que você já ouviu e foi alerta, quantas mensagens que você recebeu, mas às vezes nós estamos tão focados, eu quero a minha bênção, e a gente não percebe o alerta de Deus. Vigiai, ore pela sua família, ore pelos seus filhos, vigiai, seja fiel no teu relacionamento com Deus. Recentemente eu preguei sobre santificação e coloquei algumas questões importantes: agradar a Deus, temor a Deus, adoração. Fuja do mal, ame o que Deus ama. Coisas tão simples, mas é um alerta, dizendo para você, querido, o que Deus tem para nós, nem
olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas há um alerta dizendo: fica firme. Está doendo, mas vai passar. Está difícil, mas a vitória é certa. Está complicado, mas não abre mão da tua fé, da tua postura, do que é certo. Quer dizer, a pessoa, quando se vê acuada, ela decide fazer o que ela não devia fazer. Ela se vê acuada, ela já solta um palavrão. Ela se vê acuada, ela se sente no direito de responder, de falar, de agir. Ela se sente acuada, ela se sente no mesmo nível. Falou, vai levar. Pago para não entrar e pago para não sair. E ela não percebe, o alerta de Deus está aí para a gente. Com Jesus é vitória. Mas enquanto estivermos neste mundo, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor. Então, quanto mais encostado, mais perto. Por que a gente vem na igreja? Por que a gente ora? Por que a gente lê a Bíblia? A gente quer ficar perto do Senhor. Porque dele vêm as vitórias. E quando a gente está perto dele, Satanás não tem autoridade sobre as nossas vidas. Está dando para você entender, meu irmão? Que Jesus está fazendo um alerta. A segunda coisa que eu estava anotando aqui para minha edificação é que o mal ciranda o tempo todo. O mal ciranda, vamos repetir juntos? O mal ciranda. Cuidado com a pornografia, cuidado com a indiferença, cuidado com a soberba, cuidado com a mentira, cuidado com a ganância. Tem uma mensagem do pastor Cláudio Duarte na internet, no YouTube, que ele pregou na Igreja Batista de São José dos Campos. É muito interessante ele falando sobre o ano de 2020. Ele fala sobre Isaías, se você puder ouvir essa mensagem, mas ele fala sobre esse assunto. Ele conta uma experiência dele quando ele estava num hotel, e ele perdeu o sono de madrugada, ele foi que começou a passar os canais lá, e quando passou os canais, viu lá aqueles canais, sabe? Eu vi aquilo. E aí ele falou, e daí sabe o que acontece? Uma vozinha dizia, Cláudio, volta lá, Cláudio, volta lá. E ele falou, sabe o que é o pior? Eu estava muito afim. Cláudio, volta lá, Cláudio, volta lá. Sabe o que eu fiz? Desliguei. Simples. Fui lá e clique. O que ele quis dizer foi o seguinte: o controle estava na minha mão. Há um alerta de Deus para as nossas vidas. A gente não percebe como o mal ciranda e como ele vai tirando a nossa força. Quanto pessimismo. Quantas vezes Satanás ele joga um contra o outro e aquilo vai ficando no coração. Tem gente que passa o dia amargurado. Discutiu de manhã, passa o dia pensando naquela discussão, passa o dia amargurado, passa o dia deprimido. Perde a oportunidade de viver, de ver a glória de Deus, de usufruir. Mas passa o dia, passa a semana, passa um tempo curtindo aquela coisa suja no coração. Hoje nós estamos fazendo um alerta para você. Virão dias difíceis, mas o melhor de Deus também virá. O mal ciranda as nossas vidas. E a terceira questão que eu queria deixar para você falar para quem está ao seu lado, fala assim: Deus está no controle. Fala para ele. Eu acho muito legal. Jesus disse: Deus está no controle. Vai acontecer
Mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Deus está no controle, meu irmão. Ainda que venha lutas e dificuldades, maior aquele que está sobre as nossas vidas. Deus tem coisas maiores, mas a gente precisa estar atento, vigiando. E não simplesmente acreditando e levando a vida. Quantas vezes você esteve num culto e o pregador pregou e alguém perguntou para você: o que foi hoje? Foi legal. O quê? Não sei. Mas foi muito legal. O que foi legal? Qual foi o texto? Aí você me pegou. Porque não prestou? Eu pessoalmente penso que quando a gente prega aqui, final de semana, tem muito a ver com o que a gente vai passar durante a semana. Para mim, essas palavras que Deus nos dá têm muito a ver com os desafios, que tem a ver com os próximos meses, anos, mas tem muito mais a ver com a próxima semana. Porque isso aqui é alimento. Você está comendo para enfrentar. E nesta manhã estou dizendo para você, queridão, presta atenção. Olha os alertas de Deus para a tua vida. Satanás está cirandando. O Senhor te dará a vitória, mas fica focado nele. Não se perca, não. Não deixa as coisas te atrapalharem, não. Não deixe o medo te travar, não deixe a arrogância te separar da bênção, não deixe as pequenas facilidades. Cuidado com o álcool, cuidado com o cigarro, cuidado com as pequenas oportunidades, cuidado. Não tire os olhos do Senhor, cuidado. Repreende em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado, fique esperto em nome de Jesus. Fique esperto. Sabe o que eu tenho aprendido, meu irmão? Que não basta andar com Jesus, a gente tem que dar crédito à sua palavra. Amém? Não basta fazer parte do time. Não basta. Não, mas eu sou crente, eu sou daquela igreja. Não, eu tenho que dar crédito à palavra de Deus. Não basta. Quando eu penso em cada culto, eu penso que é a maneira que o Senhor nos informa. A gente não está desinformado. A gente até pode dizer: ah, meu Deus, como é que pode isso acontecer? Você não prestou atenção, porque na verdade você foi informado, você foi alertado. O mundo jaz no maligno, Satanás está cirandando. Fica focado, olha para Jesus, levanta a tua cabeça, confia no Senhor. Não te apoies no teu próprio entendimento. Teme ao Senhor, aparta-te do mal, reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Amém, queridos? Amém. Queria terminar dizendo que o teu andar com Jesus, ele será maravilhoso. Teu andar com Jesus será maravilhoso. Você ainda vai ver grandes coisas na sua vida. Mas esteja atento. Porque o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor procurando uma oportunidade. Ele tendo condições, ele vai tentar detonar a tua vida. Fique focado no Senhor. Não brinca de ser crente, não. Porque Deus tem vitória para a gente. Coisas que você nunca imaginou ver, você vai ver. Você vai experimentar. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Amém? Queria orar com você. Feche teus olhos, por favor. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, te louvamos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos. Senhor, eu queria que esta palavra não fosse perdida, mas que muitos aqui estivessem atentos. Ainda vão surgir dias difíceis, situações, mas o Senhor disse que em todas elas o Senhor nos daria vitória. Por isso, meu Deus, que a tua mão esteja sobre cada vida. E que esta palavra, Senhor, não seja uma palavra lançada ao ar, perdida,
mas que possa ser uma grande bênção sobre cada vida. Nós dependemos de Ti em nome de Jesus.